Olá, você está no Além do Peso, podcast da CBN sobre obesidade. Sou o Dr. Luiz Fernando Correia, comentarista de saúde da CBN, e a gente está abordando todos os aspectos que envolvem o controle da obesidade. E hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo já deu palpite, todo mundo conhece alguém que já deu palpite na vida da gente, que é dieta e obesidade. E para me ajudar a entender melhor esse assunto, estou com a doutora Desirê Coelho aqui. Ela é nutricionista, PhD pela USP. Desirê, obrigado por aceitar o nosso convite. E de cara, dieta resolve a obesidade? Antes de mais nada, quero agradecer, me senti muito honrada com o convite. E quando a gente fala sobre dieta e alimentação, até você fez um ponto interessante no começo, que eu brinco que se você fala assim para mim, Desirê, eu tô com uma infecção de ouvido, o que eu passo no meu ouvido? Eu vou falar, doutor Luiz Fernando, eu não tenho ideia, porque eu nunca tive, eu não sei. Só que a alimentação é o contrário. Como todo mundo come, todo mundo tem uma opinião para dar. E aí, você está no salão do cabeleireiro, você está na academia, você está em qualquer lugar, e todo mundo tem uma dieta infalível, né? Uma diquinha infalível. E a grande questão é que, sim, a dieta é um passo muito importante quando a gente fala de alimentação. Então, ela é fundamental, e os estudos mostram categoricamente isso. A gente fala sempre dos pilares, né? Que nenhum deles é isolado. Então, atividade física, alimentação, sono, emoções, mas que a alimentação ela tem um lugar de destaque mesmo. E aí tem a questão que dentro do meio que a gente vive, existe esse descompasso, né? Entre tudo que a gente tem acesso, o que a gente come e o que o nosso corpo tolera. Então, outra pergunta na cabeça de todo mundo que está passando nesse momento. Existe uma dieta melhor que a outra? Existe. A melhor dieta é aquela que faz sentido para a pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Nas redes sociais é tudo muito polarizado, né? Então, é sempre uma briga de qual é a melhor dieta. É a dieta low carb, cetogênica. Fala-se muito hoje da dieta carnívora também. Mas a dieta vegana, que na verdade é mais um estilo de vida, mas muitos encaram até como uma dieta para emagrecimento. E os estudos, eles são muito categóricos em mostrar umas coisas. Primeiro, que quando você fala em estudo, tem estudo que dura 8 semanas. E aí eles vão mostrar uma vantagem metabólica, um tipo de vantagem de uma dieta, às vezes, com relação à outra. Só que quando a gente fala de dieta e obesidade, a gente não está pensando em 8 semanas. A gente não está pensando em 6 meses. A gente sequer está pensando em um ano. A gente está pensando na vida da pessoa como um todo. E nisso eles são clássicos em mostrar que a melhor dieta é aquela que a pessoa consegue ter aderência. Tem um estudo muito legal que comparou, por exemplo, a dieta low fat, que é baixo teor de gordura, com uma dieta low carb, que é uma das mais famosas, né? Que é o baixo teor de carboidrato. Por um ano, e cada grupo tinha mais de 330 pessoas. Ou seja, um estudo gigantesco, né? Para quem é da área, entende isso. E viu que quem respondeu melhor foi quem teve mais aderência. E os dois grupos responderam iguais. Emagrecimento, perda de peso e também marcadores biológicos, glicemia, triglicerídeos, que é o que a gente importa mesmo. Então, na verdade, eu falo muito que o nutricionista, às vezes, né, o profissional, ele quer defender aquela que ele acredita que é a melhor, mas não importa a minha opinião, Desirê, como nutricionista. O que importa é o que o paciente consegue, né, o que faz sentido para o paciente, o que ele gosta. Se ele vai aderir mais um tipo de alimentação, a outro tipo de alimentação. E o principal, né, dieta às vezes não precisa ter nome, não precisa ter rótulo. Né? Então, assim, é entender que existem bases fundamentais quando a gente fala de uma alimentação saudável e de emagrecimento, mas que dentro disso, dentro de um determinado contexto, tudo é possível. A gente fala também que quando a gente está mexendo com obesidade, tentando controlar essa doença, que é uma doença inflamatória, crônica, como você falou, sim, é para mudar a vida do paciente, para ele poder controlar isso a vida inteira. A gente toma remédio para pressão alta a vida inteira e ninguém reclama, né? Sim. Mas temos que aprender que a obesidade vai ser a mesma coisa. E a gente pensa muito em doença cardiovascular. Então, duas dietas que aparecem sempre, a gente já sabe, dieta mediterrânea e aquela dieta DASH, né? Entre essas duas, existe uma melhor? Quando a gente fala em obesidade, a gente sempre tenta ir mais para uma mediterrânea, né? Que tem mais teor de gorduras insaturadas, boas fontes de alimento, mas acho que uma característica que é fundamental dela é que ela é muito estudada porque grande parte dos estudos são feitos na Europa, né? São feitos pelos países nórdicos. Isso não significa que a alimentação brasileira não possa ter qualidade. Então, o que a gente sabe de uma base de alimentação? Que quanto mais alimento in natura a gente tem, in natura é aquele que vem da natureza e a gente consome quase daquele jeito, mais saciedade eles vão ter, né? Mais saciedade ele vai dar, saciedade é quanto tempo a pessoa fica sem fome depois que ela come, ele dá mais saciação
né? Então, o alimento in natura que tem rico em fibra, rico em água, ele sinaliza melhor o momento de parar de comer. Diferente, por exemplo, de uma alimentação mais ultraprocessada, como a gente fala hoje, ou uma alimentação hiperpalatável, que altera a nossa capacidade de perceber esse momento. Então, falar de uma dieta mediterrânea, a gente entende que é rica em gordura poliinsaturada, mas a gente tem alimentos brasileiros, as castanhas, abacate, coco, o azeite também, que podem fazer uma dieta tão rica quanto. Então, a gente consegue adaptar tudo isso para a nossa realidade. Ninguém precisa começar a comer igual os gregos, alguma coisa assim. E é aquela frase, né? A gente tem que descascar mais e desembalar menos, Perfeita, né? isso Essa mesmo. frase está na minha cabeça desde que começamos a estudar os ultraprocessados. E agora vamos para um campo que está parecendo um campo minado hoje em dia, né? Um deles é tratamento da obesidade, controle da obesidade com esses novos medicamentos. Temos que falar disso porque está na cabeça de todo mundo. E o que a gente vê por aí, em especial em redes sociais, de que, olha, se você está usando os remédios, principalmente os inibidores do GLP-1, você não pode comer isso, ou você tem que comer aquilo. Mas principalmente o não pode comer isso é um must, né? Sim. Se a gente somar todos os conselhos de rede social, você não come nada tomando GLP-1, né? Porque tudo faz mal, né? Exato. E eu falo, né, que essas medicações, né, os análogos de GLP-1, eles fizeram uma revolução. E eles são fundamentais mesmo, né? E eles estão ajudando muito as pessoas. Mas que conhecimento não muda comportamento. Né? Não é porque eu sei que eu não devo fazer uma coisa que eu não farei aquilo. E aí, tem quantas vezes, né? Quantos livros, quantos posts já tiveram, né? Hoje está muito na moda nas redes sociais o fazer ranking. 5 melhores alimentos para quem toma quem toma, né, as medicações análogas de GLP-1. 5 piores alimentos, né? Enfim, essas regrinhas. Que é muito... ilude bastante as pessoas, porque eu acho que a grande questão é que as pessoas, a partir daí, elas acham que a regra é simples. Então se eu fizer só isso, eu vou conseguir um resultado. Mas o corpo é extremamente complexo, né? Então, é sempre uma minimização ou uma simplificação de uma questão que é muito mais ampla e complicada, que é o tratamento da obesidade mesmo, né? Ela é uma doença crônica e recidivante, ou seja, mesmo depois que as pessoas emagrecem, a chance de rebote do peso corporal ela é grande. E muitas vezes é por uma adaptação metabólica do corpo da pessoa mesmo, por um aumento de fome física, né? Às vezes uma adaptação até no gasto energético, isso ainda não está, né? A comprovação ela é um pouco mais superficial, no sentido, claro, né? Uma pessoa que pesava 140 quilos, está pesando 100 quilos, ela tem uma massa corporal menor, ela gasta menos energia. Mas aquela coisa de metabolismo baixo, né? Metabolismo lento que as pessoas falam, isso a ciência ainda tenta entender melhor. Mas que a gente entende que sim, claro que tem nutrientes que são importantes quando a gente pensa num processo de emagrecimento. Mas também são nutrientes que são importantes fora do processo de emagrecimento. É que agora eles ganharam notoriedade. Até outro dia eu vi um post bem engraçado que falava assim, que a pessoa nunca sofreu tanta pressão social para comer proteína, né, na fase adulta do que para fazer outros comportamentos quando mais jovem. Então, existe um grande exagero, né, mas assim, existe um ponto ali que requer atenção mesmo. Ou seja, a utilização desses medicamentos deve ser feita, obviamente, dentro de uma perspectiva de um tratamento multidisciplinar. Sim. E, idealmente, com a orientação de um profissional de nutrição para poder mostrar para a gente o caminho, né? Uma frase que me vem na cabeça conversando, em cima desse ponto, você está falando das diferenças, de como é que as pessoas são diferentes umas das outras, como é que elas aproveitam os nutrientes de maneira diferente, né? A gente pode comer a mesma coisa, na mesma quantidade, e a absorção vai ser diferente. E uma coisa que é comum. E aquela galera que perdoe, aquela galera que é magra de ruindade, né? Que quem é mais gordinho, tem uma certa birra desse povo, né? Que parece que pode comer o mundo que não vai engordar nunca. Sim. Como é que a gente entende isso em termos nutricionais, né? Porque é a mesma coisa, o cara comendo o mesmo prato que eu, só que o cara engorda, gente. E se eu olhar pro prato, eu engordo. Como é que funciona? Essa pergunta ela é muito boa e ela tem alguns pontos importantes. Primeiro que as pessoas respondem de modos diferentes mesmo, e tem um estudo clássico da década de 90, que ele fez o seguinte, pegou pessoas e calculou quanto essas pessoas precisavam comer para manter o peso corporal delas, então acompanhou por alguns dias ou poucas semanas para ver se realmente elas mantinham o peso, a composição corporal com aquela alimentação,
e deu um milkshake que dava 1.000 calorias a mais por dia e orientou essas pessoas a adicionarem isso na alimentação. E acompanhou por um período de 100 dias esse excesso calórico. Não era todo dia, né? Era um excesso calórico de quase 90.000 calorias. Então você imagina, né, que de 70.000 calorias a pessoa ganharia mais ou menos 10 quilos de gordura. Então, depois de quase 3 meses, ou um pouco mais de 3 meses, era esperado que ganhasse 14, 15 quilos. E o que eles observaram foi muito interessante, porque eles viram que enquanto algumas pessoas realmente ganharam 14 quilos, ou seja, praticamente todo o excedente que eles comiam, eles acumulavam no corpo, outros ganharam só 4 quilos, 1/3 do peso corporal para o mesmo excedente. E esse estudo, né, depois tem outros similares com essa técnica que eles chamam de overfeeding, né, que é dar mais do que se precisa, e viram que existe essa diferença metabólica, e ela é determinada geneticamente. Não só, tá? Um dos principais fatores é a genética. E eles tentam estudar um pouquinho, né? O que você falou, magro de ruim, eles tentam estudar como que o corpo, né? Essas pessoas que ganharam só 4 quilos, de que modo que o corpo dela consegue eliminar mesmo isso. E aí tem algumas vertentes. Uma delas é a produção de calor pelo próprio corpo. Então a gente tem, né, mecanismos de termogênese, que é a produção de calor. Tem também eliminação pelos próprios, né, fluidos e excreções corporais, fezes, por exemplo, e também são pessoas que, de repente, acabam ficando mais ativas no seu dia, mesmo de maneira não intencional, porque come-se mais. Isso a gente observa muito em criança. Dá aquele docinho, ou aquele sugar rush, né? Sugar rush na criança, você às vezes, quando faz a sobremesa da noite, então, para botar para dormir, é uma briga, né? E aí elas saem correndo, não é que elas sabem que elas comeram mais energia, o corpo sente esse excesso de energia. E aí dá um jeito de falar assim, olha, estamos com energia, né? Vamos corre, gastar. vai. E aí a mãe fica, né, os pais tentando colocar para a criança para dormir, e a criança lá né, no auge. E isso é importante, até quando a gente pensa no comportamento alimentar de adultos, porque muitas pessoas gostam de comer doce à noite. Ou fazem uma refeição muito grande à noite. E aí o que eu brinco né, só que ela não vai sair correndo na casa. O que ela faz? Fica ali no celular. Né? E aí aquela quantidade de energia, o pensamento começa a ficar acelerado, a ansiedade aumenta, altera sono, porque o corpo não tem como extravasar essa energia de modo eficiente. E uma coisa também é como o corpo lida quando a gente é criança e depois também com o processo de envelhecimento. Ou seja, a gente tem que saber o que comer, quando comer, né, para poder, tem que programar isso tudo. Fica complicado, viu? Eu vou te dizer que não é simples não, viu? Pensando aqui na minha própria vida, é difícil, hein? E muitas vezes tem jantares, mas né, eu brinco muito com os pacientes, que eu falo que depois dos 40 a mais, né, a gente sente o efeito de um jantar, né, mais pesado, uma bebida alcoólica no jantar, como já altera a qualidade de sono. Porque as pessoas falam, mas eu durmo bem, porque a indução do sono é no horário normal, mas a qualidade do sono não é. E a pessoa já não acorda igual. Então eu fico brincando com eles que falam, tenta transformar, né, não é que não é para fazer, mas passa para o almoço. Né? Eu brinco para isso, hambúrguer com batata frita, se quiser comer, come no almoço, né? Não no jantar. Ou janta mais cedo. Então, como é que a gente consegue também equilibrar? Porque é o que eu falei no começo, a gente entendendo também como o nosso corpo funciona. E aí é importante entender que cada corpo banca um determinado comportamento, a gente começa também a entender um pouquinho como o que é o melhor para ele. E depois que a gente também entende o caminho que faz bem, a gente fica muito mais atento ao que não faz. Né? Então, o beber à noite, o comer comida pesada. Mas é isso, né? Dentro dos privilégios que a gente tem, é muito acesso. Eu acabei de sair da clínica, atendi uma menina tem 20 anos, não mora com os pais, está fazendo faculdade em São Paulo, e é isso, o iFood. Pode falar iFood? Pode. E aí, ela com os aplicativos, ela fica pedindo comida. Então, assim, ela tem questões de comportamentais, de talvez até compulsão, a gente ainda está investigando uma compulsão alimentar, mas no lanche da tarde ela pede brownie, pede 3 donuts, né? Ela está em casa, ela estuda à noite e é muito fácil o acesso, ela não precisa fazer nada. Então, se a gente tiver que cozinhar tudo aquilo que a gente consome, ela não faria nem um quinto. Então, como é que a gente vai trabalhando dentro da realidade de cada um, essa mudança de comportamento para aproximá-lo realmente do que a gente entende que é o caminho mais ideal. Vamos agora entrar num outro terreno minado. Tá. Que é aquela coisa. Mas eu estou fazendo uma dieta programada. Sim. Então estou deixando de comer alguma coisa. Que invariavelmente vai ter algum grau de restrição, né? Não existe dieta livre. Né? Uhum. E aí vem, será que eu preciso repor alguma coisa que eu não estou comendo? Principalmente
a indústria dos suplementos, que é extremamente poderosa, é um negócio de bilhões de dólares no mundo todo. Então vai desde a mais da famosinha da hora, que é a creatina, que serve até para unha encravada, eu acho, né? Sim. Né? E passa por todos os outros, e a gente precisa de tudo isso, quer dizer. Quem já viajou para os Estados Unidos sabe que lá tem umas lojas, parece que você vai resolver sua vida inteira, né? Isso de unha encravada a problema pessoal com os suplementos ali. E a indústria dos suplementos, lá nos Estados Unidos ainda a regulamentação é muito mais fraca do que aqui, né? Então isso é mais preocupante ainda. A gente precisa entender que às vezes ela está na frente da ciência, mas não que isso seja bom, de jeito nenhum. Então escutaram falar de um componente, já lançam um suplemento, sem ter uma robustez de dados que comprovam que aquilo vai ser bom. Então esse é o primeiro fator. Segundo, que quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente tem que entender que, via de regra, uma alimentação saudável, ela consegue fornecer o que a gente precisa. Agora, com as novas medicações, né, voltando até o que a gente estava falando antes, por exemplo, os dados apontam que a pessoa ela chega a comer 40% do valor energético que ela comia antes. Então, ela diminuiu 60% do que ela comia. E como tem muitas vezes efeitos colaterais, como enjoo, náusea, essa saciação aumentada e saciedade aumentada também, ela tem dificuldade em comer vários nutrientes. E eles mostraram dados agora no Congresso Americano de Obesidade que a média das pessoas não come nem 40 gramas de proteína por dia. Então, só para dar um referencial, a gente fala que o mínimo de proteína seria 1 grama de proteína por quilograma de peso. Tá? E aí, dependendo da atividade física que a pessoa faz, idade, etc., seria até mais do que isso. Então, mas vamos colocar para facilitar a nossa conta. Então, se você pega uma pessoa com obesidade que pesa 100 quilos, seria 100 gramas de proteína. Então, uma pessoa que não come 40 gramas de proteína, ela está comendo menos da metade. E aí, em muitos casos, alguns suplementos de proteína, vegetal ou animal, podem sim ser interessantes, para tentar preservar a massa magra dessa pessoa. Só que aí, esses multivitamínicos que tem por aí, essas outras coisas, a verdade é que quando a gente pega multivitamínico, esses que tem de tudo ali, a gente nem absorve, a gente não chega a absorver nem 2% do que está ali. Então, o ideal é que a pessoa faça alguns exames ou entenda quais são suas necessidades e, se houver, faça uma suplementação pontual, né? Não sair consumindo por aí, e a gente pega essas formulações, que às vezes com muito fitoterápico, né, com muita coisa sem comprovação, e aí a pessoa gastando, às vezes, milhares de reais. Isso sempre me preocupou, eu sempre falei isso, eu uso uma expressão que não é muito bonitinha, que diz assim, é o xixi mais caro do mundo. Né? Exato. E o rim quase trabalhando tudo igual sai louco. Dali, né? E castigando o rim para livrar, exato, botar aquilo para fora. Mas agora, uma outra coisa também, que são modinhas que vêm e que passam. Graças a Deus elas passam, né? A gente já passou por várias dietas dessas malucas, né? Fora as inventadas, sabe de quando? Tem umas que são pseudocientíficas. Essas são as que mais me preocupam. Teve uma época que era a tal da dieta do grupo sanguíneo. Nossa. Quem tinha o grupo sanguíneo A tinha que fazer isso. Quem tinha o AB tinha que fazer aquilo. Agora tem coisa nova, pior que isso, né? Tinha a dieta paleolítica, se você vai lembrar, né? Sim. O pessoal do CrossFit seguiu muito ela durante um tempo. E era muito engraçado, porque eu falei, nossa, essa pessoa sabe o que o homem paleolítico comia? Né? E outra, que homem paleolítico que era esse? Ele era da África, ele era da Ásia, porque eles tinham alimentações completamente diversas. E o mais interessante é que sempre essa dieta paleolítica, ela puxava por uma coisa com muito baixo carboidrato, né? Low carb. E aí, quando você vai ver pesquisas de antropólogos ou biólogos que estudam mais essa parte, vê que durante 4 a 6 meses do ano, muitas vezes o homem paleolítico, ele comia 50% a 70% do seu valor calórico de carboidrato e muito mel, porque era a época que tinha acesso. Sim. Né? Então, é para fazer isso? Então, mas enfim, as pessoas, elas ficam tentando inventar. Hoje em dia, né, mais do que nome de dieta, tem os protocolos que profissionais da área da saúde inventam. Eu sempre falo, olha, se o protocolo tem muitas vezes um nome uma promessa de resolver o seu resultado, sua questão para sempre, enfim, com alguns nomes pessoais ali, é bom duvidar. Mas quando a gente fala das dietas da moda, elas vão em ciclos assim, né? E de repente vem com um nome novo. E por que muda tanto? Porque as pessoas não conseguem seguir em longo prazo. Porque nenhuma delas funciona de fato. Porque se funcionasse, a gente teria uma única. Então, a menos que tenha realmente mudanças, e aí a gente tem que pensar até em mudanças no aspecto político mesmo da coisa, né, com regulamentação, com taxação, que é o que a gente vê que funcionou em outros locais,
né, em maior ou menor proporção, a gente vê que aí a gente consegue mudar. Mas é isso, precisa ter uma robustez de dados, briga com a indústria, e é um processo que vai levar um tempo para conseguir. Mas que tem dados, por exemplo, um estudo muito interessante que foi feito com dados da Segunda Guerra Mundial, porque lá no Reino Unido eles ficaram sem açúcar durante a época da guerra. E aí, o ano passado, no Congresso, eles mostraram um dado que as pessoas que estavam sendo geradas nessa época, né, ou eram crianças nessa época, comparadas aos seus irmãos que tiveram acesso, o risco de diabetes era bem menor. Então, né, e numa época específica da vida. Então, a gente sabe que tem questões que são importantes a gente levar. Isso não significa, de modo algum, demonizar um alimento. Mas entender que dentro de uma alimentação saudável, existem regras que precisam ser respeitadas. Então, basta comer bastante vegetais. Comer a fruta é diferente, sim, de beber fruta, ou é diferente desses sucos industrializados sem fibra que tem por aí, que é diferente de adoçar um alimento com açúcar. Mas dentro de uma alimentação saudável, tudo pode fazer parte. A questão é o que você faz a maior parte do tempo e o que é para de vez em quando. Isso é uma coisa que eu falo bastante no consultório. Eu brinco que o paciente devia dividir a vida dele, alimentar, em refeições úteis e refeições sociais. Boa. Aquela coisa, o que você almoçou hoje? Sim. Não sei. Cara, se eu perguntar às vezes de tarde, ele nem lembra o que comeu, porque foi aquela coisa que comeu porque tinha que comer, né? E aí vai ter agora, no fim de semana você vai encontrar com os amigos. Então, aproveite aquele momento, né, com mais prazer até. Sim. Eu faço uma brincadeira, desculpa, doutor. Nada? Mas que eu falo para os pacientes, eu quero que você me responda. Essa refeição, ela é PF ou PJ? Pessoa física ou pessoa jurídica? Por quê? Porque eu atendo muito empresário que tem almoço de negócios. E muitas vezes eles vão para restaurantes excelentes, vão para viagens, hotéis. Só que isso é o dia a dia dele. E não dá, por mais que comam em restaurantes incríveis, para ficar querendo comer aqueles alimentos tão ricos todos os dias. No dia a dia, a alimentação tem que ser mais simples. Então, é exatamente isso que eu falo. Então, e eles ficam falando, eu fiquei pensando se é PF ou PJ. Né? E é isso, vai aproveitar com as pessoas que você ama. Mas se é uma reunião de negócio, tenta manter o mais simples. E aí a pessoa consegue tentar começar a relativizar. Se ela vai conseguir mudar a todo momento? Não, é difícil. Né? Mas pelo menos ela começa a ir naquele sentido que a gente deseja. Eu acho que o caminho é, quer dizer, a gente volta ao início da conversa, né? A dieta boa é que você consegue seguir dentro do que, para você, né, inclusive, é a sua dieta, né? Exato. É a sua dieta que você consegue seguir por mais tempo, sem que isso seja um sofrimento atroz e que isso te traga um problema. Para a gente amarrar essa história toda, eu acho que seria muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre essa relação, você passou rapidamente, a relação com a comida, né? Tá. O quanto que isso pesa no controle da obesidade, na gênese da obesidade até. Sim. E isso envolve outros aspectos que a gente tem conversado aqui nos nossos episódios, né? A parte de culpa, Sim. Tudo isso, né? Comer não é só alimentação, né? Não. Não é só nutrir o corpo, é nutrir a alma. Né? E eu falo que o nosso corpo e a nossa comida são os únicos relacionamentos que a gente vai ter pela vida inteira. Não é com a esposa, não é com pais, não é com cachorro. É a gente com a comida e com o nosso corpo. Então, como é que a gente está alimentando e nutrindo isso? E quando a gente fala sobre essa relação, né, sobre a questão emocional da comida, o nosso relacionamento com a comida, ele é influenciado por muitos fatores. Então, o que a gente precisa entender é que dentro da nossa história, isso foi sendo moldado, na verdade, desde que a gente foi gerado, né? Desde a barriga da mãe. E, na verdade, os estudos mostram agora que talvez até antes, né? O que aconteceu com os nossos pais, o que aconteceu com os nossos avós influenciam, por exemplo, se uma pessoa vai ter comportamento mais impulsivo com a comida ou não. Mas dentro do relacionamento, é entender que todo comportamento ele tem uma função ali de existir. Você deu um exemplo, né? Que a pessoa come um lanche, ela nem sabe por que ela comeu, né? E às vezes é um comer de ocasião. Comeu por quê? Porque apareceu na frente, né? Então, mas estava com fome? Não estava? Nem pensou, porque viu, é uma coisa que gosta, foi lá e comeu. Então, a gente tem que entender qual que é a função que a comida tem na vida dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa ela acha que é um problema, ela fala, o problema é que eu gosto muito de comer. Só que aí quando você vai ver o que ela come ou por que ela come, na verdade ela não está comendo por prazer, ela come para aliviar o que ela sente. Então, uma pessoa que está muito ansiosa, ou muito triste, ou muito entediada, enfim, N motivos de vulnerabilidade, e ela pede uma coisa, ela não está comendo aquilo, fala, nossa, que delícia que isso aqui. Ela come e ela sente um alívio. Então, o que aquela comida está fazendo é fazendo com que ela evite o que ela está sentindo. Ao invés dela lidar com aquele sentimento, ela aprendeu, dentro da história dela, que a comida faz com que ela não lide ou não pense naquilo.
E aí, a coisa mais fácil, né? É isso, você pede um delivery, você tem na sua casa esses alimentos, você vai lá, você está muito estressado, muito ansioso, vai, come, alivia, te dá energia, e aí você vai. Só que dura pouco, né? Então dura pouco e logo isso volta. E o corpo ele vai aprendendo isso também. Então, a gente falar de relacionamento com a comida é entender a função. Então, às vezes, uma coisa mais simples que eu falo para o paciente, e para muitos isso já dá um insight, que é, você está com fome ou vontade de comer? E as pessoas confundem muito isso, por mais simples que possa parecer para algumas pessoas. A pessoa fala, não, eu estava com fome, né? E me deu vontade de pegar aquilo. Aí você fala, tá, eram os dois? Porque claro que pode ser os dois ao mesmo tempo. Mas começar a dar o nome certo para aquilo que está acontecendo. Não, eu não estou com fome física. Né? Converso com o meu estômago aqui, eu falo, é conversar com o corpo mesmo. Porque as pessoas, elas também se distanciaram do próprio corpo. Então, conversar com o estômago e falar, não, era fome. Não, era vontade. Tá, e se é vontade, aí a gente tem que trabalhar isso à parte. Mas é isso, a comida ela tem muitas funções. E aí, o primeiro passo para entender o relacionamento com a comida é entender qual que é essa função. Então, para a gente controlar a obesidade, a gente tem que aprender a lidar com isso tudo. Isso tudo. Olhar, ouvir o nosso corpo, entender como é que o que está acontecendo. Sim. E intervir nos campos onde possa intervir, inclusive na parte nutricional. Sim. E aí você está de novo, né? Porque eu acabei de voltar do Congresso Americano de Obesidade, e lá teve uma plenária só sobre transtorno alimentar na obesidade. E isso foi tão importante, porque a gente sabe que a obesidade ela está associada com o maior risco de compulsão alimentar, do transtorno psiquiátrico da compulsão alimentar, né? Transtorno alimentar. E lá perguntou-se para os presentes, que eram mais de 200 pessoas, quanto deles se sentiam confortáveis em falar com o paciente sobre transtorno alimentar. E 60% falou que não se sentia confortável. E quando você entende que é uma sala de pessoas que escolheram estar ali naquele tema, né, são 6, 7 salas simultâneas, num tema sobre transtorno alimentar, você entende que é um tema que ele já tem certa, né, interesse. Então, a verdade é que quando a pessoa está muito, muito magra, a pessoa até fala, deve ter um problema aqui. Mas quando a pessoa está gorda, a pessoa fala que é preguiça, falta de força de vontade, falha de caráter ou de moral. E muitas vezes tem um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar. E lá eles deixaram muito claro que se o transtorno alimentar não é tratado, essa obesidade né, ela vai ser muito mais recidivante. Não vai ter sucesso no tratamento. Só que a maior parte sequer é investigado por isso. Bom, gente, quero te agradecer muito, Desirê, por ter participado e dividido com a gente esse conhecimento todo. E a gente está seguindo essa trilha, ou seja, tentando entender a obesidade na sua complexidade, em todos os aspectos. Por isso, eu convido vocês a continuar com a gente aqui no Além do Peso, o podcast de obesidade da CBN. Até mais!